Eu acho que a gente precisa aprender mais com os animais, né? Porque se um cocô de um cachorro tá mole e fedido, a gente pensa, meu Deus, o que esse cachorro comeu? E um adulto que faz um cocô fedido e mole, ele pensa, tem que tomar um remédio pra ficar duro. Ele não pensa no que ele comeu, ele não resgata a característica da alimentação para formar esse bolo fecal fétido ou mal formado. E se um cachorro tem um cocô muito duro, muito seco, a gente já pensa, meu Deus, eu tenho que trocar ração. E um ser humano faz cocô duro a vida inteira e acha que é normal. Então, assim, não é normal. E hoje nós já temos diretrizes que... Claro, eu comecei a estudar isso muito antes, mas em 2019, 2020, nós tivemos diretrizes de manejo de doenças como síndrome do intestino irritável, que tem como regra avaliar o cocô. Inclusive tem uma tabela conhecida chamada escala de Bristol, que determina... Mais conhecida como a escala da bananinha madura. É essa a escala do cocô, que em 2019 ganhou notoriedade mundial por estar dentro dos parâmetros de avaliação do aspecto do cocô para determinar o diagnóstico, que antes não existia, de síndrome do intestino irritável. Antes era uma doença que o diagnóstico ele era... Eu costumo dizer que é já que. Por que é já que, né? Porque antes o diagnóstico era já que não é doença inflamatória intestinal, já que não é síndrome de Crohn, já que não é doença celíaca, chegava a conclusão, deve ser síndrome do intestino irritável. Hoje não. Por eliminação. Era uma doença que não tinha um diagnóstico preciso e hoje a escala de Bristol faz parte de um dos parâmetros para determinar o conjunto de sinais e sintomas que determinam a doença chamada síndrome do intestino irritável. Então, tem que ter dor intestinal como marcador, tem que ter alteração nas fezes, seja cáprica ou cocô muito mole. Cáprica é aquelas bolinhas. Isso. Bolinha seca, né? Bolinha seca. Igual cocô de cabra, né? Cocô de cabrita, por isso o termo cáprico, né? Então, ou tem essa alteração com dor, ou tem alterações que não estão relacionadas ao cocô, mas que tem a dor. Então, a dor tem que ser predominante no diagnóstico e não pode ter uma outra causa, né? Então, ainda o já que continua. No entanto, o aspecto e a dor entram como parâmetros agora decisórios para concluir sobre síndrome do intestino irritável. Vê como as coisas mudam, né? Como é que o conhecimento faz diferença, né? E antes era só, tipo, algo que... Eu fui muito ridicularizado, né, Leda? Por dar valor e notoriedade ao cocô, né? As pessoas diziam, é o professor do cocô, é o professor da bosta, ele só fala de cocô, ele vem falar bosta de novo, mesmo? né? Porque assim, chega num momento em que a gente cresce, né? E eu costumo dizer que quando a gente cresce, a gente apanha, né? E aí você comecei a ganhar notoriedade e tal. E eu sempre usei o meu lado cômico, um pouco mais como uma forma de promover o conhecimento, de gerar o conhecimento pelo sorriso. E eu usava muito os termos mais cômicos, digamos assim, sobre o cocô. Então eu gostava de dizer, uma alteração clássica da relação intestino-cérebro. Cérebro-intestino é quando a pessoa está numa situação de perigo e ele tem uma diarreia. Porque ele é o cagão. Ele é o cagão. Né? O cara que, né, tá lá, o termo popular é verdadeiro. Popular, E o enfesado também, né? Então, assim, o enfesado é a pessoa com mais... cara bruta e tal, e ele tá cheio de fezes. Enfesado, cheio de fezes, porque não vai aos pés, não faz cocô. E eu sempre usei isso e em algum momento fui ridicularizado por isso. E hoje somos exaltados, né? Tipo Arthur Schopenhauer, né? A verdade passa por 3 fases e na primeira ridicularizada, na segunda rejeitada com veemência e na terceira dita como auto-evidente. Então, mais ou menos o cocô passou por essas fases e hoje estamos aí sendo exaltados, graças a Deus. Você foi muito habilidoso, porque desde assim, teu curso de modulação intestinal é a Disney do curso do intestino. Você entra, você passa pro intestino, aí você recebe o emoji de cocôzinho. E até hoje eu tenho um monte aqui, a Zoe, minha filha, herdou de mim os emojis de cocôzinho, o estomaguinho, né? Você sempre brincou muito com essa parte também, meio Disney, meio show, né, show business, assim, né? Dentro dessa parte como se fosse um infotenimento, né? Então, em 2024, em dezembro de 2024, eu consegui a realização de um sonho.
que é uma maquete de 80 metros, com 20 metros de comprimento, de um intestino, e ela ficou exposta na Associação Médica de Brasília, e nós conseguimos levar 1.500 crianças para fazer um tour por dentro desse intestino. Que legal. E, ao final, eles entravam como alimento no início do intestino grosso e saíam pelo ânus, como saindo um cocô. E ao sair, olhando todas as alterações do intestino, doença inflamatória intestinal, síndrome de Crohn, diverticulite, pólipos intestinais, eles viam tudo isso dentro dessa maquete, um inflável gigante. E ao final eles recebiam uma fruta para fortalecer a importância do hábito alimentar saudável para não desenvolver aquelas doenças, e eles ganhavam também uma pelúcia para materializar aquele momento e para que eles pudessem chegar em casa com uma pelúcia, e com certeza os pais iriam perguntar o porquê que ele ganhou aquilo no colégio aquele dia. E aí ele teria que explicar que não foi o colégio, que ele foi para uma visita, que ele conheceu o intestino, e que aquela bactéria que ele ganhou ali é uma bactéria boa para não desenvolver a doença. Ou ele ganhava uma pelúcia de um brócolis, e ele dizia: papai, se comer esse alimento vai desenvolver menos a doença que eu vi lá e tal. E tinham palestras e tal, e foi a realização de um sonho. Nós conseguimos uma magnitude nacional, até internacional, com várias emissoras de TV filmando, mostrando isso. E eu posso dizer que foi uma iniciativa de realização pessoal. E todo mundo perguntava: mas qual é o financiamento para isso? Não existe financiamento. Isso aqui, tem gente que tem sonho de ter um carro importado. Eu não, eu tenho o sonho de conscientizar as crianças de que comer comida de verdade promove saúde. E graças a Deus a gente conseguiu, né, dentro da pós-graduação em gastroenterologia e do curso de modulação, os profissionais ficavam lá, os médicos, os colon-proctologistas, os gastroenterologistas, os nutricionistas especializados nisso, eles davam o tour dentro do intestino, explicando tudo isso de forma voluntária. Foi assim, realização de um sonho, sabe? Muito bom. Eu queria Você... aproveitar então, já que a gente está falando de criança, quais são as maiores armadilhas? Porque parece que rola um complô contra as pobres das crianças. Crianças que é mais resistente, eu acho, do que adulto. Então, a quantidade de porcaria que ficam empurrando para as crianças e a gente acha normal. E às vezes você quer proteger a criança e não dá a porcaria, dá uma alternativa mais saudável, você é considerado o vilão da parada. Então. Né? Todos os adultos se juntam contra você. Então, Duda, a gente viveu muito isso, né? Eu tenho 2 filhos hoje, não mais crianças, né? Um já tem 10, a outra 11. E a gente sofreu bullying, né? No começo. Porque a Melissa levava cenourinha cortada, palito e tal. E vinham mensagens no grupo das mães dizendo: Élida, onde tu comprou essa cenoura? É só cortar, né, cara? Mas, tipo, as pessoas queriam saber onde comprava aquilo, como se fosse uma coisa extraordinária, sabe? E quando ela levou ovo, mas a Melissa tá abrindo e tem um cheiro forte e tal, tipo, como se não fosse saudável aquilo. E eu costumo dizer que na educação nutricional, nas crianças, a gente passa por uma fase hoje que beira o ridículo, né? Porque um pai olha para uma criança e para que ele possa incentivá-la a comer o alimento saudável, ele oferece um prêmio de um alimento que mata. E a gente não faz isso com o cachorro. Ninguém olha para um pet e diz: olha, se tu comer a ração toda, eu vou te dar um copo de refri. Porque tu sabe que vai fazer mal pro cachorro isso. Mas pro filho, tu oferece como um prêmio metade do que mata, porque vai comer o que é saudável. E o que é pior, ainda obriga a comer tudo sem nem ter a fome fisiológica, porque serviu no prato e tem que comer tudo e tal, e aquela obrigação, quando não deveria ser assim. E aí a gente acaba despertando um interesse de prêmio para um alimento que faz mal. E hoje a gente tem a consciência de que... Antigamente eu já falava isso, mas hoje a gente tem muito mais robustez de evidência sobre isso, de que os aditivos alimentares adicionados aos alimentos que têm vida de prateleira longa são os grandes vilões. Então, acho que numa das primeiras entrevistas, eu fui ao vivo com a Ledinha e ela dizia, eu dizia assim, tem que comer alimento que estraga. E na hora ela deu uma gargalhada. Ela disse, mas como assim comer alimento que estraga? Porque os alimentos que estragam não tem conservantes, não tem acidulantes. Porque se você olhar um pão de forma, ele dura séculos, né? Na prateleira. Ou leite de caixinha.
né? Essa... Ele dura meses. Você pode comprar 12 litros, vai dar o ano todo. É verdade. isso. São longas, porque tem um monte de coisa ali. Isso. E esses aditivos hoje, 2 ganharam mais Só que a notoriedade. gente nem sabia, né, que era assim. E nem sabia qual era o aditivo, qual era o dano no corpo, né? Eu simplesmente dizia, né? Descasque mais, desembale menos. Essa era uma frase, né? Aí eu completava, quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Hoje, a gente sabe que o polissorbato 80 é um tipo de aditivo antifúngico que comprovadamente rompe as junções entre as células no epitélio intestinal. E essas junções, fazendo uma analogia, é como se nós tivéssemos um mundo com perigo e não perigo, que ao ter perigo, nós precisamos ter um muro na casa. E não tem problema ter bandido na rua se o muro estiver íntegro. O que é o polissorbato 80? Ele é um aditivo que quebra o muro. Então, havendo o perigo na rua, se tem o muro quebrado, Ocasião faz o ladrão. você fica vulnerável a uma condição de perigo que é chamada de endotoxemia metabólica. O que é isso? É uma toxina que deveria passar pelo tubo digestivo e ser evacuada, embora junto com o cocô, mas como ela vê uma situação de vulnerabilidade, de permeabilidade intestinal alterada, esse composto tóxico permeia e o nosso organismo tem que metabolizar essas substâncias tóxicas, porque alguém quebrou o muro. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.